vento escaldante do deserto assobia por entre as tábuas estilhaçadas de uma diligência abandonada no meio do nada e quebra o silêncio do vale. O cheiro de madeira queimada se mistura de forma repugnante com o odor de ferro oxidado e sangue fresco que escorre manchando a areia grossa. Não existem sobreviventes chorando ou pedindo por água por ali. Existem apenas corpos mutilados por tiros de espingarda, jogados na poeira fervente, enquanto os abutres começam a circular lentamente no céu sem nuvens. O historiador Austin Fisher descreve de forma assustadora em seu livro Radical Frontiers in the Spaghetti Western, publicado no ano de 2011, que a fronteira forjada pelo cinema europeu era um abatedouro cínico, onde a vida humana valia muito menos do que o chumbo gasto para tirá-la. E no meio desse matadouro silencioso, quebrado apenas pelo som hipnótico e macabro de um relógio de bolso musical, balançando ao vento, uma sombra alta e pálida observa a carnificina de cima de uma colina rochosa. A morte veste um terno negro impecável e atende pelo nome de Sartana. Antes da nossa diligência cruzar as portas desse salão direto para o deserto sombrio de Gianni Garco. Eu preciso saber se você tem sangue frio para essa viagem. Deixe o seu like para carregar o seu coldre e garanta o seu lugar no nosso bando, fazendo a sua inscrição no canal, porque a verdadeira história do faroeste não perdoa os fracos. A força obscura que move cada gota de suor e cada pingo de sangue derramado nesta obra prima brutal de 1968, não é a busca heróica por justiça divina ou a vingança romântica por uma donzela indefesa. O coração dessa narrativa é uma doença muito mais contagiosa e incurável conhecida como a febre do ouro. Uma ganância tão doentia, tão profunda e asfixiante, que enferruja rapidamente a alma de todos os homens que pisam naquela terra amaldiçoada. O ouro transforma falsos amigos em verdadeiros carrascos da noite para o dia. Cada aliança selada com um copo de uísque no balcão do bar é, na verdade, uma promessa de traição iminente e sangrenta. O diretor Gianfranco Parolini constrói um universo claustrofóbico e imundo, onde o ar é sempre pesado e difícil de inalar. Você quase consegue sentir o gosto áspero de terra na língua quando os personagens sorriem uns para os outros, escondendo os punhais de aço atrás das costas. E para ilustrar esse inferno de cobras venenosas, o cinema reuniu 4 bestas sagradas na mesma arena de combate. De um lado do tabuleiro de xadrez sangrento, nós temos a brutalidade pura, caótica e barulhenta, personificada pelo general mexicano, interpretado magistralmente pelo gigante Fernando Sancho. Ele definitivamente não é um vilão silencioso e calculista. Ele é a própria tempestade de areia, destruindo a pequena cidade. O suor grosso, salgado e oleoso escorre sem parar pelo seu rosto sujo, marcado pela brutalidade do sol, enquanto ele gargalha e distribui tiros de cano longo, sem demonstrar o menor remorso pelas vidas ceifadas. Ele representa perfeitamente o caos primitivo e a força bruta de uma fronteira que sobrevive do saqueio da poeira e do terror psicológico imposto pelo enorme número de capangas armados. O som agudo das esporas de prata batendo com força no chão de madeira velha e o cheiro forte de tabaco barato anunciam a sua chegada devastadora pelas ruas. Ele não planeja os seus passos, ele simplesmente atropela os seus inimigos com a fúria irracional de uma manada de búfalos assustados, destruindo telhados e portas por onde quer que passe. Mas a força bruta e esmagadora de Sancho encontra um rival aterrorizante, na figura histérica e completamente imprevisível do assassino vivido por Klaus Kinski. Se o general é o caos espalhafatoso e barulhento, Kinski é a agonia prolongada e silenciosa de uma navalha cortando a carne bem devagar no escuro do quarto. A tensão que ele carrega nos ombros curvos é assustadora para quem assiste. A câmera foca obsessivamente nos olhos claros arregalados e doentes do ator, que tremem de pura paranoia e de uma vontade insaciável e doentia de derramar sangue. Klaus Kinski não precisa falar grandes diálogos para aterrorizar o público que está do outro lado da tela. O simples movimento nervoso e descontrolado das suas mãos ásperas, tocando o couro desgastado do coldre, e a sua postura encurvada de um coiote acuado e faminto,
transmitem um medo paralisante e gelado. Ele é o psicopata perfeito da fronteira selvagem, um homem que atira cegamente por instinto e mata por puro prazer, escondendo a própria covardia atrás de uma insanidade histérica que ninguém consegue prever, domar ou controlar. E no exato epicentro dessa tempestade letal de loucura e brutalidade, emerge o intelecto frio de Lasky, imortalizado pelo ator William Berger. Ele é a mente perversa, silenciosa e ardilosa que manipula sorrateiramente as peças do tabuleiro, mantendo uma distância segura da linha de tiro, enquanto os outros homens suam, sangram e gritam de dor. Lasky observa o massacre de longe com um pequeno sorriso sarcástico e uma frieza de gelar a espinha. Ele age como o verdadeiro banqueiro da morte, o homem abastado que financia a carnificina e lucra com as apostas macabras do banho de sangue. O cheiro que acompanha Lasky não é o da pólvora queimada ou do suor azedo dos cavalos exaustos, é o aroma doce de charutos caros e de tecidos limpos contrastando de forma grotesca com a miséria moral extrema que ele espalha deliberadamente ao seu redor. Ele é a prova cinematográfica definitiva de que no Velho Oeste a inteligência desprovida de moralidade era infinitamente mais letal do que qualquer espingarda engatilhada. Lasky calcula minuciosamente a probabilidade matemática da morte de cada um dos seus falsos aliados e traça as suas rotas de fuga com a mesma precisão de um engenheiro perverso, construindo uma ponte robusta sobre um rio de cadáveres humanos. Contra todas essas forças rudes, destrutivas e profanas, a lenda incontestável do herói precisa nascer, mas ela nasce sem nenhuma bênção ou luz divina. Gianni Garco entrega ao mundo a figura fantasmagórica, genial e magistral do pistoleiro Sartana. Ele não cavalga gloriosamente um cavalo branco no horizonte para salvar os aldeões oprimidos. Ele chega conduzindo uma carruagem sombria, vestindo um elegante sobretudo de lã negra, que absorve a luz do dia, sempre mantendo uma aparência impecável, sem um único grão amarelo de poeira grudado nos seus ombros. O contraste visual gerado entre ele e o resto da escória é absoluto e profundamente chocante. Enquanto todos os antagonistas transpiram o medo da morte e cobiçam o maldito ouro de forma desesperada, Sartana parece flutuar sobre a violência mundana como se fosse um espírito zombeteiro e imortal que dita as suas próprias regras implacáveis de quem deve viver e de quem deve morrer na lama. O silêncio prolongado que impera entre as suas poucas falas pesa toneladas na mente dos inimigos. Ele quebra a sanidade mental de Lasky, a coragem de Klaus Kinski e o instinto animal de Sancho muito antes de encostar um único dedo no gatilho de sua arma. O deslizar áspero, seco e compassado das cartas de baralho, sendo embaralhadas velozmente pelas mãos enluvadas de Sartana, soa no bar lotado como se fosse uma sentença definitiva, lida por um juiz. Ele utiliza de forma genial os seus pequenos truques baratos de ilusionismo, atirando moedas para o alto e abrindo caixas de música que tocam melodias fúnebres arrepiantes, apenas para avisar aos seus inimigos paralisados que o pequeno tempo deles de caminhada sob o sol desta terra finalmente acabou para sempre. A sua famosa e minúscula pistola Derringer, de 4 canos letais escondida sorrateiramente dentro da manga longa de seda preta, é o toque final de ouro de uma coreografia violenta e impiedosa, desenhada para humilhar a força bruta adversária. Quando o momento do inevitável e tão aguardado confronto final explode na tela, o diretor se recusa firmemente a nos entregar a velha mentira puritana que os grandes estúdios milionários tentaram empurrar para o nosso estômago por décadas seguidas. Não existe absolutamente nenhum espaço para aquele duelo honrado, onde 2 homens dignos e corajosos caminham lentamente para o centro da rua principal iluminada e sacam as suas armas de forma igualitária no exato e último badalar dos sinos da igreja ao meio-dia. O aclamado e rigoroso historiador Richard Slotkin, em seu extenso e monumental estudo acadêmico Gunfighter Nation, publicado de forma irretocável no ano de 1992, destrói e aniquila de uma vez por todas essa doce e infantil ilusão romântica do cinema americano. Apoiado metodicamente em laudos médicos assinados por legistas,
E em inúmeros registros policiais inquestionáveis daquela época cruel, Slotkin prova categoricamente que os grandes tiroteios mortais da fronteira real eram, na verdade, emboscadas totalmente covardes, executadas em grande maioria com tiros traiçoeiros dados pelas costas e encobertos pelo breu dos becos lamacentos. E é exatamente essa mesma essência podre e escura e completamente desprovida de qualquer honra cavalheiresca que a obra reflete em cada um de seus tensos fotogramas. Os vilões mentem, suam e tentam trair uns aos outros desesperadamente, atirando pelas costas em um festival profano de sangue jorrando e falsas promessas de lealdade. O fantasmagórico Sartana sobrevive a toda essa terrível carnificina, simplesmente porque ele domina uma verdade absoluta que os outros ainda ignoram. Ele sabe profundamente que todos os homens daquela fronteira são invariavelmente mentirosos, gananciosos e mortais. A sua mente incrivelmente gélida e metódica está sempre 3 longos passos calculados à frente da covardia ignorante de todos os seus adversários barulhentos. A pólvora espessa e cinzenta cega os olhos dos tolos e o ouro roubado mancha permanentemente as mãos trêmulas dos gananciosos, mas no fim do massacre, apenas o inabalável e irônico fantasma de terno negro continua imponente e perfeitamente de pé no meio da fumaça asfixiante e dos corpos empilhados no chão. Essa desconstrução brutal, sangrenta e absoluta do velho mito heróico, somada à atuação incrivelmente assustadora e impecável desses 4 gigantes insuperáveis do cinema europeu, faz desta película uma verdadeira e inesquecível aula magisterial de retenção, tensão dramática e pura história cinematográfica. O nascimento denso desse atirador misterioso e o macabro jogo de xadrez psicológico travado de forma feroz entre ele e as mentes mais perigosas e gananciosas daquele tempo cruel são coisas que todo fã devoto que realmente respeita o cheiro de pólvora precisa assistir pelo menos uma vez na vida. E a melhor notícia de todas para você, guerreiro, que sobreviveu bravamente a essa extenuante jornada pelo deserto escaldante conosco, é que esta incrível obra de arte monumental, esse pedaço valioso de história que atende pelo nome de Se Encontrar Sartana, reza, por sua morte está totalmente completo, maravilhosamente dublado em português e disponível gratuitamente a apenas um único e simples clique de distância para quem quiser procurar na própria plataforma do YouTube, bastando uma breve e rápida pesquisa para que você possa mergulhar com os 2 pés nessa trincheira mortal e poeirenta. Ainda no dia de hoje. Eu sou Mário Salum, um caçador de lendas apaixonado por pólvora e pelas verdades ocultas da nossa história. Nós não estamos aqui para assistir a contos de fadas, nós cavamos fundo na poeira do tempo para resgatar a brutalidade nua e crua que os estúdios de Hollywood tentaram enterrar. Podem tentar apagar o passado, mas aqui no Terra Sem Lei a fogueira continua queimando e a honra da fronteira nunca morre.